Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez, utilizando o Facebook do Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado em Macapá, estado do Amapá. Agradecer ao presidente Luiz Antônio Maranhão, Ferreira Maranhão, e a todos os seus colaboradores por estarem me dando essa oportunidade de estar falando sobre o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Estava ansioso durante toda a semana, porque na semana passada eu pensei que ia fazer e só descobri em cima da hora, então me deu uma tristeza, mas graças a Deus o nosso irmão Brito fez uma excelente exposição, né? E eu estou aqui nesta noite para agradecer a Deus por essa oportunidade de ter chegado o dia de eu poder falar um pouquinho com vocês. Gente, que o amor de Jesus invada os nossos corações para fazer que a nossa razão entenda a importância de ser bom, indulgente e misericordioso, isto é, aprender e exercitar o perdão. Ser bom, amar. E Jesus nos coloca com muita propriedade que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo, ao nosso próximo, como a nós mesmos. E estamos num momento difícil onde, abre aspas, o inimigo, fecha aspas, praticamente é invisível. Ele está por toda parte e ao mesmo tempo a gente não consegue ver, localizá-lo. Nos traz um pouco de angústia, um pouco de medo. As informações se contradizem nas orientações, mas vamos seguir o que é prudente. E nessa lei maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, então eu devo me cuidar. Sabemos nós que o isolamento social não são para todos, infelizmente, porque nem todos podem ficar em casa e ter o seu pão de cada dia. Tem que se arriscar, tem que se aventurar para o trabalho. Aqueles então que estão na linha de frente nos hospitais, nos serviços essenciais, e a gente pede nesse momento que oremos por todos eles e por todos os pacientes, não só do Covid-19, mas por todos aqueles enfermos que estão nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nas ruas, em seus lares. Então, nós temos que nos cuidar. E na grande necessidade de termos que sair de casa, façamos a nossa asepsia, utilizemos as nossas máscaras, levemos os nossos vidrinhos com álcool gel, evitemos cumprimentar as pessoas com beijos e abraços. Isso é amar ao próximo, cuidando de nós para que não contaminemos nem sejamos contaminados pelo vírus, que assim nós estaremos sendo prudentes e exercitando o amor. Eu tenho que cuidar de mim para cuidar do meu próximo. Então, nesse momento de pandemia, vamos ter prudência e vamos exercitar esse amor, cuidando de nós e do nosso próximo. Veja bem, nessa noite eu quero contar uma pequena história verídica no trecho do livro do livro Coração e Vida, que tem como título Amor e Perdão, do Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. É um trecho de um diálogo de Jesus com Maria de Madalena após
a materialização no terceiro dia da sua crucificação. Sabemos nós, pela história, que Maria de Madalena vai ao túmulo com o propósito de saber como é que estava o corpo, fazer aquelas coisas que se faziam naquela época, e se encontra com Jesus, o túmulo aberto, e ela estabelece um diálogo. A gente sabe que a nossa Bíblia, esse livro histórico e sagrado, nem tudo contém. Muitas coisas, pelos escribas que construíram a Bíblia, muitas coisas ficaram no tempo. E isso é uma coisa natural. Eu não estou dizendo que a Bíblia não contém a verdade, porque a história é contada pelo ponto de vista de quem escreve. E dependendo da sua classe social, da sua posição social, do seu trabalho, da sua inteligência, da sua cultura, coloca aquilo que vem de encontro ao seu eu. Então esse diálogo ele é lindo. Eu vou ler para vocês, vou pedir licença para ler para vocês. Senhor, onde estiveste? Pergunta Maria de Madalena. Jesus respondeu: Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena, como sempre: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Veja bem, meus amigos, Judas, considerado traidor e condenado por muitos e muitos durante a história do cristianismo, até na brincadeira de crianças e jovens ao serem malhados, feitos bonecos para simbolizar o traidor, a cultura católica nos trouxe. A cultura cristã, nos trouxe. Mas o Cristo, nesse diálogo fraterno com Madalena, em nenhum momento falou nem de perdão. Ele foi a socorro do grande amigo, segundo ele, que ele muito ama, porque estava em estado de loucura. E o afaga e faz com que ele adormeça para aliviar um pouco a dor. Isso é amor. Então, meus amigos, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, na questão 886, a seguinte pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha bem, como a entendia Jesus. E os espíritos superiores responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
Veja bem que esse era o entendimento do Cristo Jesus. Benevolência para com todos, ou seja, temos que nos amar, temos que construir a benevolência dentro da gente para ser bom para todas as pessoas. Indulgência para as imperfeições dos outros. Compreensão, tolerância. Compreender que o outro não pode dar aquilo que ele não tem. Perdão das ofensas. Isso é o verdadeiro sentido da caridade para o Cristo. A caridade, segundo Jesus, prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os nossos irmãos desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer aos mais humildes. Mas nessa noite eu quero trazer uma música que tem uma letra profunda, que depois de muitos anos que Jesus foi lá afagar Judas, Maria, após o seu desencarne, também visita Judas. Eu poderia ler, mas a melodia dessa música aqui retrata uma parte do diálogo com Judas e Maria, é tão linda que eu peço a vocês, até se puderem fechar os olhos, para que a gente possa acompanhar juntos a melodia e o diálogo. É a coisa mais linda. Eu vou colocar aqui para todos nós, pedindo a vocês que me acompanhem com muito carinho durante toda a música, tá certo? Solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora, sou eu, o Judas traidor, aquele que com entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, com remorso que escutas. Venho apenas falar-te
Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, o meu fardo me dá minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Então, meus amigos, que melodia, que diálogo, que também foi trazido pela mão de Chico Xavier, por Maria Dolores. E é interessante essa letra porque Judas já está arrependido e ele pede oração, porque ele tirou a própria vida por ter visto as consequências de seus atos. E nós vamos procurar fazer oração por todos aqueles que adentraram o plano espiritual, tirando a própria vida do corpo. Eles merecem a nossa indulgência, a nossa compreensão, o nosso perdão, porque uma prece dirigida a eles é como renovar o oxigênio, alivia a dor dos nossos irmãos. E Judas pede a Maria oração. E o bonito que ela leva o perdão e fala para ele: vamos recomeçar. Eu sou Maria, mãe de Jesus, vim te buscar. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele nos relata num dos seus capítulos que nas comemorações da Semana Santa em Jerusalém, Judas volta ao local do martírio do Cristo, já numa outra dimensão. O nosso irmão Judas, depois de longos anos de sofrimento, até reparar o seu erro, como Joana d'Arc na fogueira, que também foi traída. E ele nos revela ele revela a Humberto de Campos que ele retorna lá para rever, lembrar, como fosse mais um pedido de perdão. Então, meus irmãos, com essa introdução que toca os nossos corações, e eu vim aqui hoje tocar os corações de vocês,
Nós vamos voltar no Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita para falar de novo do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, mas hoje do item 16 a 18. Indulgência. O que é indulgência? Os espíritos vão nos chamar a atenção da seguinte forma: espíritas, cristãos, queremos vos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. Sentimento doce. Será que a gente tem um pouquinho de doçura já? É um sentimento doce, fraternal, entre irmãos. E ele vai conceituar da seguinte forma: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Nossa, mãe. A gente vê o defeito dos outros, não é? É impossível não ver no grau de imperfeição que nós nos encontramos. Mas o sentimento de indulgência que devemos construir, os espíritos nos orientam para que a gente evite falar deles, divulgá-los. Popularmente falando, fofocar. Ao contrário, diz os espíritos, oculta-os, a fim de que se não tome conhecido senão da pessoa unicamente. E se a malevolência o descobre, os curiosos, que gostam de ver o circo pegar fogo, que gostam de denegrir a imagem das pessoas para se sentirem superiores, e nós somos assim, em muitos casos, tem sempre pronto uma escusa para ele, plausível, séria, ou seja, aquele que constrói o sentimento de indulgência sempre procura moderar os comentários que são feitos de forma malevolente para com os nossos irmãos. Sempre busca fazer uma diagnose do porquê o irmão chegou até aquele momento, tentando justificar com a sua história de vida, que muitas vezes é muito sofrida, por que ele pensa, sente e faz aquilo que faz. Isso é indulgência. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo assim, neste caso, tenha cuidado de atenuar quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e mais das vezes, velados. Esses conceitos quem nos traz é José Espírito Protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. Seguindo, nós temos João, bispo de Bordeaux, que ele nos traz o seguinte conceito e o seguinte pedido: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência haverdes usado para com os outros. Ele nos continua dizendo, Dufetre, que vai falar agora, bispo de Nevers, em Bordeaux: caros amigos, sede severo e indulgente para com as fraquezas dos outros. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm de um fardo mais ou menos pesados a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. É verdade. Nós não somos iguais aos outros. Nós somos semelhantes. Veja bem. Mas, dentro dessa semelhança, nós nos encontramos no mesmo grau de imperfeição. Porque eu posso ter um defeito, ou um hábito inferior, ou um vício que você não tenha. E você, de repente, tem outros
que eu não tenho. Por isso que a balança equilibra. E se nós temos defeitos, hábitos inferiores, vícios morais inferiores, vendo no outro um outro tipo de vício, um outro tipo de hábito não muito nobre, como eu posso vê-lo se eu também tenho defeito? Por isso os Espíritos nos pedem para sermos mais rigorosos conosco e sermos indulgentes, compreensíveis, tolerantes, pacientes com as fraquezas dos outros. Nós vamos ver nesse capítulo a passagem linda do diálogo de Jesus, abre aspas, com a prostituta, fecha aspas, onde depois que ele, após escrever na areia, na iminência dela ser apedrejada, ele fala: atire a primeira pedra aquele quem tiver sem pecado. Como todos nós temos pecados, erros, falhas, quedas, os homens foram saindo um por um, começando dos mais velhos. Na lógica, mais velho, mais pecado. Mas o diálogo com Maria é sutil e educacional, ele é pedagógico. Maria, onde estavam as pessoas que te condenavam? Não estavam mais presentes. Maria, alguém te condenou? Não, mestre. Ninguém. Imagine ela naquele momento de desespero de ser apedrejada. Imagine nós no lugar daquela mulher, porque isso é empatia, para que a gente possa avaliar e ser indulgente. Como nós gostaríamos de ser tratados? Da mesma forma que Jesus tratou aquela mulher, com indulgência. Eu também não te condeno, Maria. Eu te compreendo, Maria. Eu vejo o tamanho da sua fraqueza, Maria. E Jesus nos olha assim. Eu conheço o grau de inferioridade que você se encontra, Robson, João, José, Maria, Alice. Mas ele faz uma recomendação, Maria. E aí conclui o processo de avaliação pedagógica. Vá, mas não volte mais a pecar. Não volte mais a cometer o mesmo erro. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai as pessoas para próximo da gente. A gente conquista amizades, a gente conquista amores. Acalma, ergue as pessoas, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. José, de novo, Espírito protetor, nos convidando a sermos indulgentes, meus irmãos. Olha bem, tem uma historinha no livro... Ai, meu Deus, me desculpe. Me desculpe agora. Mas a historinha diz de uma mãe, mais ou menos isso, que chama seus filhos para perto dela, que eles estavam brigando uns com os outros e fazendo fofoca do outro e falando mal do outro o tempo todo, e ela chama eles para perto dela, pega um balão desse de aniversário e pede para cada um deles falando um ponto negativo do outro. E conforme eles iam falando, ela ia enchendo o balão. Conforme ele ia falando, ela ia enchendo o balão. E de repente o balão ficou tão cheio que eles começaram a se afastar do balão. Quanto mais eles falavam mal, denegriam a imagem das pessoas, viam os erros, as fraquezas, os defeitos das pessoas, a mãe enchendo o balão, e eles se afastaram com medo do balão explodir. Então, repetindo, sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue os caídos, ao passo que o rigor desanima. A crítica, o julgamento, a condenação afasta e irrita as pessoas. Nesta noite, quero finalizar falando da caridade, como Jesus Cristo assim entendia. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos seus irmãos, dos nossos irmãos,
e perdão dos pecados. Né? A caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Mais uma vez, do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Então é isso, meus irmãos. Nesta noite, eu agradeço a presença dos nobres irmãos que aqui tiveram a paciência e o carinho de nos ouvir e que eu possa ter tocado o coração de todos para que possamos não só ser indulgentes, mas não esquecer de fazermos as nossas preces para aqueles que infelizmente tiraram a vida do corpo e adentraram o plano espiritual antes de Deus chamar. Pedir a todos que façam prece por todos os líderes das grandes nações desse planeta, para os nossos dirigentes, antes de criticar, condenar, criar situações polêmicas desnecessárias apenas para denegrir a imagem de um ou de outro. Nós temos que vibrar positivamente pelo nosso país, nós temos que vibrar ao amor para que Jesus se aproxime um pouquinho de nós, para que possamos sentir o seu amor, para que possamos sentir a sua paz e contagiar os nossos irmãos com o antídoto de amor para com qualquer violência. Tá certo? Vamos fazer prece também por todas as nossas religiões, por todos os nossos líderes religiosos, para que possamos nos unir em amor e verdade, antes de ficarmos discutindo dogmas. Vamos nos unir aos católicos às 18 horas, na hora da Ave Maria. Vamos unir aos evangélicos na hora do seu louvor. Vamos nos unir nas horas marcadas de todo o cristianismo e elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo misericórdia para todos nós que tanto precisamos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe a toda a nossa humanidade. Muito obrigado. Que assim seja.